Esse espaço nós dedicamos à Real Fábrica de São João de Ipanema, o início da metalurgia no Brasil. A Real Fábrica de Ipanema, ela foi criada por Dom João VI e foi considerado como um dos maiores empreendimentos industriais do Brasil na época. Ela foi inicialmente administrada pelo sueco Carlos Gustav Hedberg e em 1814 começou a administração do Varrag, que era o idealizador da fábrica. Frederico Luiz Guilherme Varrag, ele foi o pai do Visconde de Porto Seguro, que nasceu aqui na fábrica e é considerado o pai da história do Brasil. A fábrica, ela teve à frente o Varrag como seu administrador até 1821. Um ótimo administrador que surgiu já na década de 40 do século XIX, que foi o Major Bloin. Com o advento da Guerra do Paraguai, em 1864, o Brasil verificou a necessidade de se produzir artefatos de ferro aqui, inclusive para os arsenais de guerra. Foi nomeado como diretor da fábrica o coronel Joaquim Mursa. Ele foi um dos maiores administradores que transformou a fábrica de ferro no seu auge. Nos altos fornos do Varrag ocorreu a primeira corrida de ferro do Brasil, em 1818. Nós temos a primeira represa, o primeiro rio represado para gerar energia hidráulica do Brasil. Aqui é um local que tem uma grande importância para a história ambiental do Brasil, porque vários naturalistas passaram por essa localidade, desde Saint-Hilaire, Marsh Spix, Langsdorff. Então, muito do conhecimento científico que se tem do século XIX para cá se deve aos estudos e às coletas realizadas pelos naturalistas e ambientalistas que passaram por aqui. Nós temos José Bonifácio, que é o patriarca da independência, Dom Pedro II, que esteve 4 vezes aqui visitando a fábrica. Tivemos a princesa Isabel, ou seu marido na época, Conde de. Os remanescentes da Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema, tombado pelo IPHAN, é um dos mais importantes patrimônios históricos que temos no Brasil, porque é o berço da siderurgia nacional e, inclusive, é reconhecido internacionalmente. Francisco Adolfo de Varnhagen é importante para a história do Brasil, para a história internacional. Nasceu em Sorocaba, na Real Fábrica de Ferro de São João de Ipanema e, após a juventude, ao entrar para o corpo diplomático de Portugal inicialmente e depois do governo brasileiro, ele passa a ter acesso aos arquivos da Europa e passa a fazer a história verdadeira do Brasil e por isso é chamado principalmente de pai da história do Brasil. No centenário da morte dele, em 1978, os restos mortais dele vieram do Chile e encontram-se depositados hoje sob o busto que tem dele ali no início da Avenida General Osório.